Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião dos educadores financeiros. Eu sou Eduardo Vilela, CEO e fundador do Instituto Vilela, e hoje nós temos aí mais de 1.700 alunos de 18 países, no qual a gente ajuda as pessoas na parte de educação financeira, investimentos, negócios. Então, nós pegamos desde o básico, quando a pessoa quer se organizar, até o avançado, quando já está com o dinheiro sobrando, investindo no mercado financeiro e também investindo em negócios junto com a gente, porque também nós temos uma holding de investimentos na qual a gente capta recursos para fazer negócios. Ou seja, a gente pega toda uma escada mesmo com todos os nossos alunos e também com os próprios educadores financeiros. E de vez em quando nós abrimos algumas vagas para você que tem interesse em atuar nessa área financeira, trabalhar junto com a gente. E o que que é bacana? Você já vai aprender tudo que precisa para trabalhar nessa área financeira. Porque pelo menos eu, quando eu iniciei, eu ficava batendo cabeça, não sabia muito bem como abordar as pessoas, como montar uma estratégia, o que eu deveria fazer para ter resultados bons. E hoje nós já passamos tudo de bandeja para todas as pessoas que estão aí trabalhando junto com a gente. Ou seja, são anos de trabalho e te entregando de uma vez para você trabalhar junto e ter um resultado junto com a gente. Ou seja, aqui não é você aprender e fazer por conta, você vai entrar no nosso time para ser um representante desse exame, que é do próprio desafio de 6 meses. Caso você conheça alguma outra pessoa que queira participar também, pega o link que eu mandei lá no grupo, pode mandar para essa pessoa, para que ela venha participar aqui da nossa reunião para que talvez ela tenha esse interesse em atuar na área financeira. E o que que é legal? Nessa área financeira, nós temos muitas maneiras de crescer, tem muito mercado para crescer também, e com isso fica fácil, fácil não, podemos dizer assim, simples, para você conseguir ter bons resultados, porque tudo vai depender também do seu próprio empenho. Não adianta nada você querer ter um ótimo resultado e não fazer nada. E o que eu sempre falo, que tem que trabalhar. Eu não tenho esse negócio de simplesmente vou fazer nada e o resultado vem. A gente tem que se empenhar, correr atrás e o bacana é que aqui a gente já vai entregar o passo a passo de tudo que precisa ser feito para você ter um ótimo resultado na sua vida, entrando junto com a gente aí no nosso time. Então, seja bem-vindo à reunião do Educador D6M. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Compartilhar novamente. E já vamos aí iniciar a nossa apresentação. Então, nós temos várias pessoas aqui assistindo. Está carregando minha tela. Está aparecendo a minha tela aí para vocês, pessoal? Peço por gentileza rapidinho, só para vocês ativarem a câmera, só para ver o rosto aí de cada um de vocês. Vamos lá, a Vilma já está com a gente, nossa educadora aí do D6M, Letícia, Jackson, José, Ana, Gé, Brenda, Gui, Leia, Letícia, Carol, Jodes, e mais? Alan, André, Elaine, Will, Rodrigo, Ariel. Oh, maravilha. Vamos lá, então. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bora aí ajudar as pessoas a melhorarem a vida financeira, que é basicamente isso que a gente faz. A gente ajuda as pessoas para que elas tenham ótimos resultados em suas vidas financeiras. Até porque ninguém aprendeu nada sobre educação financeira na escola, então a gente não sabe muito bem por onde seguir. Aí, só para poder fazer a pesquisa, vou pedir para vocês, por gentileza, abrirem a câmera aí de vocês, só para eu poder verificar vocês levantando a mão rapidinho. Se quiser, pode fechar. Mas só para eu saber, quem aqui já é meu aluno, levanta a mão aí, por favor, só para eu saber. Mesmo que já tenha sido, tá, em outras épocas, você é meu aluno, é aluno eterno que a gente fala, né? Qualquer coisa, eu tenho o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem aí que a gente vai ajudar. Inclusive, eu tenho alunos lá de 2016, 17, que até hoje, quando tem alguma dúvida, manda mensagem e a gente ajuda. Então, beleza, ó, tem uma galera aí que, no caso, já é meu aluno. Quem aqui é CLT, levanta a mão. Show, beleza. Quem aqui quer fazer transição de carreira? Levanta a mão. Beleza. Mais aqui. Quem aqui já trabalha com a área financeira? Levanta a mão. Beleza. Quem não puder ligar a câmera, vai mandando eu aqui no chat, tá? E quem aqui já investe? Levanta a mão. Maravilha. E quem aqui acha que deveria ganhar mais? Levanta a mão. É todo mundo. Então, assim, ó, uma coisa legal que tá trabalhando nessa área financeira, a gente consegue ter ótimos resultados financeiros. E até mesmo contando um pouquinho da minha história, para quem não conhece, quando eu comecei a minha vida financeira, eu não era rico. Eu construí a minha riqueza. Que tem muita gente que me conhece hoje e fala, pô, Edu sempre foi rico. Na verdade, não. Eu construí essa independência financeira. E quando eu iniciei mesmo, eu era lavador de carro e peão de produção. Tinha dois empregos, porque um só não dava conta. Mas quando eu parei para organizar minha vida financeira, eu estava devendo R$ 45 mil. Só que nessa época eu estava devendo 45,
Eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Era só basicamente ali a dívida mesmo que eu estava tendo. Eu usava cartão de crédito, usava cheque especial, pegava empréstimo com amigo, empréstimo no banco, empréstimo na cooperativa, tudo que dava para fazer de errado, eu fazia. E aí, até que quando eu percebi que estava com essas dívidas, eu falei, eu preciso me organizar. Até porque, se hoje você está endividado, você precisa urgentemente organizar a sua vida financeira, porque uma hora ou outra vai acontecer um problema. E pode acontecer problema drástico onde a sua família vai se prejudicar porque você está sendo negligente. E pensa comigo, tem pessoas que, quando aconteceram a crise da pandemia, elas falaram, nossa, Edu, fui pego desprevenido. Eu falei, desprevenido? Qual foi a última crise braba antes dessa do Covid? Foi lá de 2008. Então, basicamente, você teve em torno aí de 11, 12 anos para se preparar para uma crise e quer falar que não deu tempo. Aí tá de sacanagem, né? É a mesma coisa agora. Já faz basicamente aí 5 anos que passou a pandemia. E sua vida financeira melhorou depois disso? Não. Então você está esperando o quê? Ter uma outra crise que em breve vai ter, e aí você vai falar, fui pego desprevenido? É a mesma coisa que acontecia comigo. Eu era negligente. Então não seja esse tipo de pessoa que assim eu era. Porque você precisa parar para organizar a sua vida financeira. Quando eu parei para organizar e estava devendo, estruturei tudo certinho, consegui acabar com as dívidas que eu busquei conhecimento. No caso, conhecimento em livros, busquei conhecimento em cursos, palestras, workshop, me envolvi com pessoas melhores e consegui acabar com essas dívidas. Aí fui, estruturei minha vida financeira também para conseguir pedir demissão do meu emprego. Até porque o meu plano era em 2020 ter um valor investido, que daí esse valor reinvestido ia render um valor mensal sem eu precisar trabalhar e pagar minhas contas, ou seja, independência financeira. Eu consegui antecipar isso de 2020 para 2017. Quando chegou 2017, eu fiz as contas, não precisava trabalhar mais, o valor que eu estava investido já rendia o valor mensal e pagava as minhas contas, fui pedir demissão e aí consegui montar alguns negócios e de lá para cá já são mais de 1.700 alunos de 18 países. Mas tudo isso por quê? Porque eu dei esse passo importante de melhorar minha vida financeira. Quando eu comecei a atender, isso na parte financeira, atendendo outras pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, eu ainda não tinha a minha vida financeira 100% organizada. Só que eu já sabia qual era o caminho correto e eu sabia que eu estava indo na direção correta. E eu comecei a ensinar outras pessoas. Falar, ó, seguinte, eu estou indo para esse caminho aqui, ó. Quer ir comigo? Vamos. Algumas pessoas no início ali abraçaram, melhoraram de vida também, outras não. Mas eu até antecipo, porque muitas vezes você fica em cima do muro do tipo, poxa, minha vida financeira não tá boa 100%, mas ainda tem algumas dívidas, tá, não tá tão legal. Será que eu posso entrar na equipe do Edu para atender as pessoas? Com certeza você pode, ainda mais porque você vai ter o nosso respaldo, você já vai ter o nosso nome, vai ter toda a nossa estrutura para você ter uma vida melhor também, porque vai ser acelerar o seu resultado e com isso você consegue trazer outras pessoas para que elas tenham ótimos resultados também. E o meu objetivo, quando eu estava organizando a minha vida financeira, é o seguinte: eu só queria ter mais liberdade. Eu gostaria de pegar, por exemplo, uma terça-feira de manhã e tomar um café na padaria sem preocupação. Só que nessa época eu era CLT, eu não controlava meu horário, eu não mandava na minha vida. Quem mandava na minha vida era a empresa. Até porque nem doente eu podia ficar. Porque para quem trabalha CLT sabe que se ficar metendo atestado, pega mal. Eu falo, caramba, eu tô doente e eu não posso cuidar da minha saúde porque pega mal lá no trabalho. Dá licença. Então, era uma das coisas que me incomodava. E sem contar que eu queria fazer outras coisas no horário do trabalho e não podia. Ou seja, é zero liberdade. O bacana de quando você monta um negócio ou trabalha com algum tipo de negócio, estilo nosso, que você tem essa liberdade, você escolhe os seus horários de trabalho, você escolhe como vai trabalhar, com quem vai trabalhar, do jeito que vai. Isso fica totalmente diferente. E como eu falei para você, o meu objetivo era ter mais liberdade. Então, o que eu fiz? Depois que eu organizei minha vida, eu fiz várias viagens, que é o que eu queria fazer. Então, eu rodei o Brasil, fui para vários locais, curti pra caramba. Até cabelo eu coloquei nessa foto que eu tô careca. Aí, eu tinha acabado de fazer transplante capilar, tirei 11 mil fios da nuca e coloquei tudo aqui para cima. Então, tudo isso foi fazendo. Até porque, e detalhe, dessa vez que eu fiz o transplante, o valor foi em torno de 20 mil reais para fazer o transplante. E foi lá em Salvador. Falei, já que eu vou para Salvador, deixa uma semana antes. Aí fui uma semana antes, curti a semana inteira lá e depois ainda fiz o transplante. Agora me fala, sem educação financeira, dá para fazer essas coisas? Não dá. Eu lembro que antes de ter educação financeira, eu só viajava para onde dava, que basicamente era o litoral mais próximo da minha casa, que é Caraguatatuba. Nada contra Caraguá, eu desço para Caraguá de vez em quando, a gente tem casa lá, né, acaba curtindo também. Porém, uma coisa é você viajar para Caraguá porque você quer, outra coisa é você viajar para Caraguá porque é o que dá. E aí você junta com os amigos, que era o que eu fazia, cada um dá 300 conto, junta, pega uma casa, põe 200 pessoas na casa e racha a cerveja ainda. Ó, escassez violenta que a gente acaba tendo.
Sendo que depois que organiza a vida financeira, você consegue ter mais liberdade e controlar a sua vida. Eu fui, viajei, curti bastante, conheci a neve também, essa é uma foto lá no Vale Nevado. Quem ainda não conheceu a neve, falo para você, vá conhecer. Essa outra foto aqui na Isla Saona, no Mar do Caribe, inclusive fui 3 vezes para o Caribe. Então, assim, eu gosto dessa parte de viagem, inclusive essa semana vou fazer uma viagem, detalhe, viagem de surpresa. A minha esposa, ela sabe que a gente vai viajar, só não sabe para onde. Então, eu só falei para ela, arruma a mala que a gente vai para o aeroporto. Então, vai ser o nosso primeiro passeio, inclusive, com o Miguel. Então, o Miguel, meu filho, está com 10 meses, o menino já está andando aí, tá bem demais. E uma das coisas que me fez mudar também, questão da própria mentalidade, foi meu filho. Eu fui, estruturei outros objetivos, porque depois que a gente tem filho, o foco não é mais só a gente, mas sim a família. E uma coisa que eu te pergunto, né? Você que tem filho, você está focando na sua família? Você está fazendo o que tem que ser feito para dar uma vida melhor tanto para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? O bacana de trabalhar com essa área financeira é que você consegue dar uma vida melhor para os pequenos. E sem contar que você aprendendo hoje, quando eles chegarem lá com 18 anos de idade, eles não vão passar os perrengues que você passou. Que eu não sei você, mas pelo menos eu, no meu primeiro emprego, eu não escolhi. Eu mandei currículo e eu fui escolhido. Alguém falou, ó, vem. Eu não fiquei escolhendo, ah, vou nesse trabalho aqui. Não, eu disparei currículo para tudo quanto é lugar. Quem me chamou, fui lá para verificar se eu passava na entrevista. Acredito que tenha sido assim com vocês também. Você cuidando da sua vida financeira hoje, você consegue dar uma vida financeira melhor para os seus filhos, para eles terem uma vida melhor. Porque, por exemplo, o Miguel está com 10 meses. Quando ele fizer 20 anos, ele vai estar aposentado já por conta própria. Porque eu já estou investindo para ele. Ele vai acumular patrimônio. Quando chegar lá na frente, o dinheiro investido vai render o valor mensal e vai pagar as contas dele logo de cara. Só que é aquilo, eu vou treinar esse menino para quando chegar lá na frente ele ser um homem e saber lidar com o dinheiro. Não é simplesmente toma o dinheiro aqui e vai. Se você não treinar seu filho para isso, ele vai ser um descabeçado e vai torrar toda a grana e vai ser até pior do que se ele não tivesse nada. Por isso a importância também de você aprender para educar os seus filhos para eles terem uma vida melhor do que a vida que nós tivemos. E uma coisa que você tem que se questionar é sempre pensar na sua conta bancária. Como é que está a conta? Está do jeito que você gostaria? Os resultados financeiros que você está tendo dos próprios investimentos também, eles estão bons do jeito que você gostaria? Uma coisa que me incomodava era ver minha conta bancária. Então, o legal de trabalhar com essa área financeira é que é um mercado altamente rentável, a gente consegue fazer bastante dinheiro, dá para atingir muitas pessoas e várias pessoas precisam desse trabalho. E uma pergunta que eu me fazia, e é importante você também se fazer hoje, é o seguinte: onde você está hoje? É onde você deseja permanecer? Pensa no seu trabalho aí, o que que você está fazendo hoje? Você se vê fazendo isso aí com 60 anos de idade? Você se vê fazendo isso aí daqui 20 anos? Se a resposta for não, tem que mudar alguma coisa. E sempre pensar, ó, pensa na pessoa mais velha que trabalha na sua área ou nesse cenário que você está atuando hoje, no segmento. Você gostaria de ter a vida dessa pessoa? Se a resposta for não, você está no lugar errado, então tem que mudar. Então eu tenho certeza que você gostaria de ter mais liberdade, de curtir mais a vida, conseguir dar uma vida melhor para sua família, igual eu faço, igual as pessoas que trabalham junto comigo conseguem fazer também. Ou seja, eu sei que você tem esse potencial e você tem essa ambição para crescer junto com a gente. E o que eu perguntava, e é importante você se perguntar, é isso aqui, ó. No caso, eu trabalhava muitas horas. Então, se você está trabalhando muitas horas e acaba não sendo proporcional. No caso, eu tinha muitos sonhos. Você tem muitos sonhos? Só que eu tinha só sonho, não conseguia realizar. Até que no dia aí, 6 de novembro de 2017 foi quando eu disse o sim que mudou minha vida. Que eu fui pedir demissão, organizei minha vida, caí fora da empresa e fui fazendo outras coisas para ajudar outras famílias. E olha só que legal, de lá para cá são mais aí de 1.700 famílias impactadas. Significa que se eu lá atrás não tivesse dado um passo, talvez várias dessas famílias não teriam melhorado a vida financeira. É a mesma coisa você. Você está dando o mesmo passo que eu dei lá atrás. A diferença é que você está totalmente respaldado com o meu apoio, o apoio do meu time, para fazer acontecer de uma forma mais rápida. Significa que tem várias famílias que precisam de você para você também entrar nesse cenário e ajudá-las. Com isso, a gente consegue transformar o Brasil. E aí, até queria saber de você, ó, você gostaria aí de ter o privilégio de trabalhar pelo próprio crescimento? Quem gostaria? Levanta a mão. Manda eu aqui no chat também. Então, quem aqui gostaria de trabalhar pelo próprio crescimento? Tenho certeza aí que vários de vocês têm a liberdade de escolher os seus horários. Alguém que gostaria? É coisa que eu faço. Então, por exemplo, hoje, eu escolhi várias coisas para fazer hoje, para vocês terem noção. Eu trabalhei das 6 às 7, hoje, das 7 até as 15, 16 horas, eu não trabalhei. Estava fazendo outras coisas que eu estava querendo fazer.
depois trabalhei e tal, estou aqui agora. E eu estou fazendo esse trabalho aqui agora porque eu quero, porque eu escolhi o horário, senão eu ia fazer outro horário. Ou seja, você tem essa liberdade de escolher os seus horários trabalhando também como educador financeiro. Outra coisa, você gostaria de liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser? Manda aqui, ó, manda eu aqui. Quem aqui gostaria de liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser? Acredito que todos aqui. E é basicamente isso que acontece. Então, por exemplo, como eu falei, eu vou viajar. Eu consigo trabalhar de outros locais. Então, mesmo viajando, quando a gente trabalha com essa área financeira, eu gosto de abrir caixinha de perguntas, estar fazendo as coisas. E tem equipe também fazendo várias outras atividades. Então, assim, não é porque eu estou viajando que eu simplesmente eu paro de fazer tudo. Se eu quiser, eu posso parar. Mas se eu, no caso, se eu quiser continuar trabalhando, eu posso trabalhar tranquilamente. Beleza? Então, e aí, outra coisa, né? O que é a profissão do educador financeiro? A profissão do educador financeiro nada mais é do que o mar azul. Tem um termo no mercado de negócios, que se chama Blue Ocean, ou seja, mercado azul. O que seria esse mercado azul? É porque ainda não tem tubarão nesse mercado. Vamos pensar o seguinte: pensa em alguma farmácia. Tem farmácia perto da sua casa? Várias, né? Tem mercado perto da sua casa? Vários. Qualquer coisa que você pensar em montar hoje, tem um monte. Tudo perto da sua casa, perto da minha, perto da casa de todos que estão aqui. Aí eu te pergunto, tirando o Edu aqui, ó, quem você conhece de educador financeiro? Não tem. Então, se for ver, é um mercado onde você consegue crescer muito. Como não tem concorrente, tem muita gente precisando. Você conhece alguém que precisa de educação financeira? Você conhece alguém que está endividado, está preocupado, não dorme direito, está ansioso, não tem tempo para a família, trabalha igual um maluco? Conhece alguém assim? Eu conheço. Agora me fala, se tem tanta gente precisando, cadê você aqui ajudando? Sendo que, no caso, só tem eu. Então, se for ver, tem muito espaço para a gente crescer. E tem um estudo que o IBGE fez, que é o seguinte: 70% da população hoje está endividada. Significa que é muita gente que precisa de educação financeira. Significa que também que os outros 30% não precisam? Nada a ver, eles também precisam. Por quê? Para você falar que tem controle financeiro, não é só pagar as contas em dia. Para falar que tem controle financeiro, tem que acumular pelo menos o dobro do salário mensal no período de um ano. Então pensa no seu salário, multiplica por 2. Esse é o valor mínimo que tem que acumular em um ano para você falar que tem controle financeiro. Se você não estiver acumulando o dobro do seu salário, é porque você ainda não tem controle financeiro. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Porque 70% é endividado. 30% não sabe o que estão fazendo. Até porque na Bolsa de Valores tem em torno de apenas 2% da população brasileira. 2% da população brasileira está investindo. Significa que os outros 98% estão fazendo nada. E desses 2% que estão investindo, menos da metade sabe o que está fazendo. Ou seja, tem muita gente para a gente poder ajudar. Significa que qualquer coisa que você fizer nesse mercado, se você fizer um bom trabalho, você vai conseguir fechar clientes, você vai conseguir ter um ótimo resultado, ainda mais estando aí respaldado com todo o nosso apoio, porque nós vamos te ajudar. Além disso, né, o que, eu não sei se você sabe, mas tem várias curiosidades nessa área da educação financeira, que é a seguinte: tem muita gente que acha que para trabalhar na área financeira, como educador financeiro, é muito difícil. É difícil se você não tiver o conhecimento correto. Por quê? Como agora você tem a base e a gente vai te entregar tudo, você vai ver que fica fácil. Se fizer por conta própria, você vai bater cabeça, vai ficar um tempão e talvez nem chegue onde você quer chegar. Com a gente vai ser muito mais rápido e você vai ter um resultado bom. Então, assim, ó, quais são algumas curiosidades na profissão do educador financeiro? Primeira curiosidade, você consegue fazer mais de R$ 10.000 por mês. Outra coisa, não precisa fazer faculdade, não precisa trabalhar muito tempo, faz os próprios horários, tem liberdade geográfica, consegue cliente nos primeiros 7 dias de trabalho, não precisa de muito dinheiro para começar, não precisa largar o emprego atual, consegue trabalhar nas horas vagas, não precisa de escritório e não precisa ter experiência. Agora, ó, pense em qualquer profissão agora que paga mais de 10 mil por mês. Pensou? Todas essas profissões precisam de várias coisas que estão aqui, se não tudo. Então vamos pensar, um engenheiro que tá fazendo mais de 10 mil por mês. Tudo bem que hoje tem vários engenheiros que fazem bem menos, mas um engenheiro que faz mais de 10 mil por mês. Ele precisa de faculdade? Precisa. Tem que trabalhar muito? Tem. Faz os próprios horários? Não. Tem liberdade geográfica? Não. O cliente pode até conseguir, dependendo se ele estiver respaldado aí com algum mentor. Precisa de muito dinheiro para começar? Precisa. Que só a faculdade você vai gastar uns 60 pau para fazer a faculdade, fora todo o rolê do negócio. Tem que largar o emprego atual? Dá para você fazer meio a meio? Não dá. Dá para trabalhar nas horas vagas? Não dá. Precisa de escritório? Com certeza, vai ter que fazer os atendimentos e fazer os negócios.
Precisa ter experiência? Com certeza. Como é que você vai levantar um prédio sem experiência? Ou seja, qualquer profissão que você pensar que paga mais de 10 mil por mês, precisa de várias coisas aqui. Aí eu até converso com o meu sócio Guilherme Bittencourt, que está aqui com a gente também, que é o seguinte: se tá desse jeito, dá para a gente prosperar e crescer dessa forma, por que que o povo não está entrando nessa área? Meio que assim, não faz sentido vocês verem isso aqui, verem que tem uma mega oportunidade, que é o Mar Azul, é um mercado onde a gente está vendendo água no deserto e você não cair de cabeça nisso aqui. Eu tenho certeza que esse trabalho é muito melhor do que o trabalho que você faz hoje, é muito mais satisfatório e sem contar que você está ajudando as pessoas, tem um propósito por trás. Então, assim, você não está assim vendendo garrafa. Nada contra quem vende garrafa, mas vender garrafa e ajudar as pessoas a melhorarem a vida financeira tem um peso totalmente diferente. Então, significa que esse é um trabalho de propósito. Você consegue se encontrar, você consegue se sentir bem, porque você está ajudando as pessoas a realizar o sonho delas. Assim como eu realizei os meus por conta da educação financeira, os nossos alunos também estão realizando. E isso que é bacana. E você pode realizar os seus através também da educação financeira, não só aplicando na sua vida, mas ensinando outras pessoas que a gente vai te ajudar em todo esse processo. E existem 7 formas para você trabalhar como educador financeiro. Nós temos mentorias individuais, mentoria em grupo, palestra, treinamento online, treinamento presencial, livros, e-books e cursos. Essas são algumas formas para você fazer dinheiro como educador financeiro. Hoje eu faço dinheiro com todas. Então, assim, todas essas formas, hoje eu faço dinheiro. Por quê? Porque existem estratégias para a gente conseguir alavancar o nosso patrimônio. Tem que utilizar todas, você que está começando? Não. Você vai começar com uma e nós vamos aí te instruir exatamente no passo a passo de tudo que você tem que fazer. E quais são as etapas do nosso trabalho? Primeira etapa, nós vamos captar os dados das pessoas. Por quê? A pessoa tem que passar as informações, quanto ganha, quanto gasta, as dívidas que tem, para a gente conseguir ajudá-la. Captamos esses dados, a gente vai desenvolver a estratégia. Então, a gente desenvolve uma estratégia exclusiva para cada pessoa de maneira individual. Por quê? Não existe uma única estratégia que está certa para todas as pessoas. Cada estratégia é única. E é por isso que a gente manda mensagem para cada um dos nossos clientes. A gente faz o atendimento individual, faz as reuniões. Então, é algo bem exclusivo mesmo que a gente faz. E o que acaba acontecendo muitas vezes são pessoas que fazem cursos de grandes players no mercado, não vamos citar nomes aqui, a pessoa faz o curso lá, não tem resultado, porque é um negócio genérico, ela tenta aplicar na vida dela, não dá certo, aí ela vem atrás da gente. A gente vai e desenvolve, em 6 meses a pessoa já melhora de vida. Até porque nesse cenário que a gente faz do desafio de 6 meses, a gente ajuda as pessoas a acabar acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. E se der errado, a gente devolve o dinheiro e dá R$ 500 no nosso bolso. E assim, eu não ia ser maluco de botar em contrato que eu ia devolver o dinheiro da pessoa e dar R$ 500 se eu não tivesse certeza que o negócio desse certo. Então, a única pessoa que tem que acreditar é ela mesma. Porque se a própria pessoa não acredita nela, não tem nem o que fazer. Então, assim, só que a gente sabe que as pessoas que querem melhorar a vida financeira, elas vão fazer acontecer. E do lado de cá, a gente vai ajudar, e do lado de lá vai fazer a parte dela. É uma via de mão dupla. Eu dou meu 100% para fazer a pessoa dar certo. Agora, cabe à pessoa também fazer a parte dela. Agora, tem pessoas que, infelizmente, elas são escassas. Pessoas que não aceitam nem dar o primeiro passo para conseguir ter um resultado bom na vida. Ela se acha né, aquela famosa síndrome do impostor. Ela não se acha merecedora de uma vida melhor. Só que isso a gente consegue lapidar no meio do caminho. A gente vai entender qual é o cliente ideal para a gente desenvolver essa estratégia. E no meio desse caminho a gente já consegue fazer. Desenvolvemos a estratégia, a gente faz a reunião com a pessoa. Que é uma reunião que a gente faz ali no 1 a 1, mostrando ali toda a estratégia, tudo certinho, e depois nós vamos acompanhar esse aluno durante 6 meses. Essa é toda a etapa do nosso trabalho. Capta os dados, desenvolve a estratégia, faz a reunião, acompanha o aluno. Tudo isso, pessoal, no conforto do nosso lar. Não precisa de escritório. Ah, Edu, mas eu quero ter um escritório. Beleza, pode ter o seu escritório, aluga lá, tá tudo certo. Mas não precisa. Você pode fazer tranquilamente na sua casa. Ô, Edu, mas eu não tenho um cenário para colocar essas coisas. Não tem problema, faz na parede branca e tá tudo certo. Só começa. Porque se você esperar tá bom, tá perfeito, você nunca vai sair do lugar. Que é o que acontece com muita gente. As pessoas esperam o melhor momento. O melhor momento não existe. O melhor momento para fazer alguma coisa nova é hoje. Se você ficar esperando o melhor momento, você nunca vai sair do lugar. Mas o legal é que a gente consegue fazer tudo isso no conforto do nosso lar. Outra coisa que não precisa de muito tempo. Então, do que vai acontecer? Tem uma estrutura que a gente passa para as pessoas para você conseguir economizar o seu tempo. Porque se você fizer de ponta a ponta tudo que tem que ser feito, você não vai conseguir fazer e vai gastar muito seu tempo e vai ficar limitado. Então, por exemplo, se você ficar focado em lançar conteúdo, falar com as pessoas, captar os dados, montar estratégia, fazer reunião, acompanhar a pessoa e fazer tudo,
não vai dar tempo de fazer muita coisa e você não vai conseguir ter escala, ou seja, vai ganhar pouco. Então, nesse caso, o que que nós fizemos? Nós separamos a parte que gasta muito tempo, que é a parte de captação de dados, desenvolver estratégia e acompanhamento, criamos uma mesa de estratégia para te servir. Ou seja, entrando no nosso time, você já tem uma equipe toda à sua disposição para fazer a parte que gasta tempo. E detalhe, você não vai ter custo nenhum com isso. Isso aí sai do nosso bolso mesmo para poder cuidar dessa estrutura. E aí, com isso, você foca onde gera resultado, que é na parte da frente ali, lançando conteúdo, falando com as pessoas. E isso faz com que você tenha ganhos ilimitados. Você consegue fazer muito mais dinheiro dessa forma, porque agora você fica focado ali no front. E com isso você consegue trazer mais pessoas e o seu ganho acaba sendo escalável. E com isso também acaba não utilizando tanto tempo se você fosse fazer o processo ali de ponta a ponta. E aí até um ponto importante, né? O que eu sempre falo, você jamais deve focar no dinheiro. O importante é o quê? É a gente focar no resultado dos alunos. O que significa isso? Se você focar no dinheiro, o dinheiro some. Aí, Edu, mas eu quero dinheiro. Tá bom, se você quer dinheiro, faça as pessoas terem resultado. Porque pensa comigo, se eu focar em fazer todo mundo ter resultado no meu trabalho, concorda comigo que eu nem preciso olhar na conta bancária? Vai ter dinheiro lá? Eu não preciso me preocupar. Agora, se você ficar olhando o dinheiro some. Porque você está focando no dinheiro, a pessoa percebe que você não está nem aí pro resultado dela. O que que ela faz? Cai fora. Então, é uma das coisas que a gente faz. A gente foca totalmente no aluno para fazer ele ter resultado. Pensa no dinheiro como fruto da árvore. Se você quer o fruto da árvore, o que que vai ter que fazer? Tem que plantar a semente, tem que regar, cuidar para essa árvore crescer e dar fruto. Se você tentar o fruto sem a semente, não vai dar certo. É a mesma coisa com o dinheiro. O dinheiro, ele só vai atrás de você quando você foca em gerar resultado para as pessoas. Se você vai atrás do dinheiro, ele foge. É assim que funciona. Pô, Edu, mas eu preciso de dinheiro para ontem. Tudo bem, mas para você conseguir ter dinheiro em escala mesmo para fazer mais, você tem que focar em gerar resultado para as pessoas, independente do que você faz. E uma das coisas que a gente faz também, em questão dos próprios atendimentos, todos eles são online. Então, a gente faz atendimento tudo através de videochamada, porém, a gente faz alguns eventos tanto online e eventos presenciais, justamente para quê? Para reunir a galera, criar esse senso de comunidade, para você conhecer outras pessoas que também estão na mesma vibe. Porque uma coisa que eu sempre falo para quem está começando a melhorar a vida financeira é o seguinte: tem a zona de arrebentação que a gente fala. Que a zona de arrebentação ela dura em torno de 3 a 4 meses. O que seria essa zona de arrebentação? A zona de arrebentação é igual quando está na praia e entra na água. Assim que a gente entra na água, tem a parte que é onda quebra, certo? Essa parte que é onda quebra é a zona de arrebentação. Se a gente parar ali, o que que vai acontecer? Nós vamos tomar um tapão da onda e tomar um caldo e voltar para a areia, que é onde a gente não quer ficar. Ou seja, tem que passar o mais rápido possível por essa parte para chegar no mar que está mais calmo. Com a vida financeira é a mesma coisa. Tem a zona de arrebentação financeira que dura em torno de 3 a 4 meses. Então a gente trabalha isso na mente dos nossos alunos, porque durante 3, 4 meses, isso desde o primeiro dia que ele decidiu melhorar a vida dele, durante 3, 4 meses, a vida vai testar para ver se essa pessoa merece uma vida melhor ou não. E ela que vai decidir se ela merece ter uma vida melhor. Por quê? Nesse meio caminho de 3 a 4 meses, algumas coisas vão acontecer. Vão acontecer imprevistos, dá vontade de desistir, bate desânimo, pessoas que te amam vão te desanimar, quer xingar o Edu e tá tudo certo. O importante é saber que tá nessa zona de arrebentação. Então a gente já prepara as pessoas justamente para isso. E aí, com isso, a pessoa sabendo, e se ela for empenhada, ela passa por esse momento. E o legal de fazer essa união, de trazer as pessoas para estarem juntas assim, é você conhecer outras pessoas que também estão nessa mesma vibe de crescimento, onde um vai apoiando o outro. Porque daí, com isso, você consegue crescer mais rápido. Além disso, o legal de trabalhar como educador financeiro é que eu comecei a conhecer várias pessoas do mercado digital, pessoas do mercado financeiro, e com isso eu só consegui porque eu estava atuando nessa área, estava crescendo cada vez mais. Então é legal que assim, ó, conheci Gustavo Cerbasi, Marcos Marques, Marcos Pontes, Ismael Mamura, Primo Rico, Thiago Fonseca, o André Bona, Cafu, Osiris Silva, que fundou a Embraer, Caíto Maia, várias pessoas. Então, assim, tudo isso por conta desse trabalho de educação financeira. Porque eu estou no meio, estou dando palestra, conheço uma pessoa, conheço outra. E isso acaba acontecendo com todas as pessoas também que estão nessa área. Além disso, direto, eu dou entrevistas na TV, na rádio, em tudo quanto é lugar que vocês devem ver lá no Instagram, direto está acontecendo alguma coisa, mas tudo por quê? Por conta da educação financeira. Eu jamais teria o resultado que eu estou tendo hoje, jamais teria acontecido tanta coisa boa na minha vida se não fosse educação financeira. E uma das coisas que eu faço também é sempre colocar os nossos educadores em vista. Então, nós temos vários educadores, depois você vai mostrar aqui, dando entrevistas na TV também. Então, assim, eu quero você junto com a gente para você ter ótimos resultados e crescer. E aí, aqui até dando um exemplo de um aluno. Esse aqui é o aluno Manuel.
O Manuel, ele é venezuelano, a esposa dele é cubana. Eles vieram para o Brasil, só que o Manuel, quando ele me procurou para fazer o desafio de 6 meses, ele tinha comentado que ele estava com aquele problema que é o filho na horizontal. Não sei se aqui já, ou alguém já ouviu falar esse termo, mas o que que é o filho na horizontal? Você acorda para trabalhar, seu filho está dormindo. Você volta do trabalho, seu filho está dormindo. Você não consegue acompanhar nada dos seus filhos porque você tem que trabalhar igual um maluco. Isso aí não é vida. Isso aí dói, é triste, porque você está vendo o desenvolvimento do seu filho, ou melhor, você não está vendo, né? Você sabe que está tendo um desenvolvimento do seu filho e você não está vendo nada. E aí, com isso, a gente foi para organizar a vida dele, porque muitos dos casos das pessoas, as pessoas estão trabalhando loucamente, fica longe da família, porque a vida está desorganizada. Sendo que na hora que organiza a vida financeira, você não precisa trabalhar igual um maluco, igual está trabalhando, você consegue reduzir o tempo de trabalho e com isso passar mais tempo com a sua família, porque você não tem que ficar trabalhando o tempo inteiro para fazer dinheiro. Sua vida vai estar diferente. E o que a gente fez? A gente foi para organizar a vida dele. Em detalhe, ele queria fazer a transição de carreira, a gente foi, estruturou tudo certinho e com isso a gente conseguiu fazer. Acabamos com as dívidas, ele fez transição de carreira, conseguiu passar mais tempo com a família, montou o escritório na varanda da casa dele e com isso consegue curtir mais a vida. Recentemente, ele recebeu a premiação fazendo nesse novo negócio que ele fez transição de carreira, recebendo aí 4 milhões faturados no próprio negócio. Então, com isso, ou seja, ele foi transformando a vida dele desde o início da educação financeira. A gente parou para organizar, estruturou, começou a sobrar dinheiro e investiu num negócio novo. Fez transição de carreira, com educação financeira, investiu mais e foi crescendo. Hoje ele está fazendo muito mais que isso. Mas olha que legal, começou aí do zero, ou melhor, até negativo, que estava devendo, e conseguiu ter uma vida cada vez melhor. Aqui é também um casal, a Patrícia e o Mário, e quando eles nos procuraram, eles estavam tendo o problema de que cada um estava morando numa cidade por conta de trabalho. E estava ficando um pouco mais difícil, a questão do crescimento das crianças, estava acompanhando muito. A gente foi, estruturou certinho a vida deles. Com isso, aí conseguiram sair de um determinado trabalho até para ganhar um pouco menos na mesma cidade, só que com chance de crescimento. Passou um tempo, já estava fazendo mais dinheiro, depois mandaram foto aí, curtindo com a família, tudo. Ou seja, a educação financeira realizou isso. E tem pessoas que querem coisas materiais, pessoas que querem passar mais tempo com a família, pessoas que querem viajar. Cada um tem um objetivo. Independente de qual seja o seu, a educação financeira ela faz você realizar. E o legal é que tem várias pessoas que você conhece que estão com problemas financeiros e você poderia ajudar. Só que hoje, como você não está fazendo o que tem que ser feito, estando nessa área, atuando nessa área, essas pessoas não podem melhorar de vida. Então, por isso que eu quero você junto com a gente aqui trabalhando como educador financeiro. Outro ponto, né? Quanto que ganha o educador financeiro? Tudo vai depender do quanto você quer trabalhar, da quantidade de clientes, de clientes que você vai fechar. Mas vamos jogar por baixo, vai. Vamos supor que você está fechando aí 5 clientes por mês ou com R$ 800. Ah, conseguiu fechar lá os 5 clientes por mês ganhando R$ 800. Beleza. Nesse caso, você está fazendo aí 4 mil por mês. Show. Você começou aí, independente se está começando do zero ou se já atua nessa área, mas beleza. Fechou ali os 5 clientes, conseguiu 4 mil por mês. Digamos que para atender esses clientes você use 4 horas para atender eles durante o período todo de 6 meses, o que não usa. Até porque a gente tem toda a estrutura para fazer esse atendimento. A sua parte vai ser muito menor. Mas digamos que você use 4 horas por cliente. Se você fechar, né, esses 5 clientes, você vai usar 20 horas durante o período aí de 6 meses para fazer esse atendimento. Aí eu te pergunto, quantas horas você trabalha hoje no seu trabalho? Aí a outra pergunta, você consegue tirar esse valor trabalhando esse tempo? Certamente não. Hoje o normal é o quê? CLT? 40 horas semanais? 44 horas, alguma coisa assim, né? Então trabalha tudo isso para muitas vezes tirar um salário mínimo. Não faz nem sentido. Eu não sei nem o que você está fazendo nesse emprego. Então, se, pô, eu estou tirando o salário mínimo, estou tirando 2 mil por mês. Está na hora de você mudar. Você trabalha pra caramba, várias horas, né? Não é trabalhar muito, não adianta nada. Se você trabalha muito tempo e ganha menos de 2 mil, tem que mudar alguma coisa aí. Você não tem chance de crescer onde você está agora. E mesmo que você aumente seu salário, vai, aumentou quanto? Seu chefe é muito legal, te dá 20% de aumento no salário de 2 mil. Vai para 2.400. O que que isso vai mudar na sua vida? Nada. Você só vai continuar trabalhando um monte para ganhar pouco. E o legal de trabalhar como educador financeiro, a gente consegue aí fazer cada vez mais. E como eu disse, é um trabalho com propósito. E você fechando, por exemplo, 20 clientes durante o mês, é R$ 16.000. Você vai ganhar mais do que gerente de Embraer, gerente de GM. Tudo como você sabe, porque eu já atendi gerente dessas empresas e eles não ganham 16 mil. Olha que doido. Você começando do zero, fechando aí os clientes, você consegue fazer muito mais do que uma pessoa que fez intercâmbio, fez MBA, estudou pra caramba e tem um monte de gente abaixo ali para tomar conta.
Então, significa que é algo muito rentável, é um trabalho bem gratificante e outra, onde você realmente vai ser valorizado pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Então, dá para fazer bastante dinheiro. Tudo vai depender do seu próprio empenho. E nós temos três passos simples para crescer aqui dentro do D6M Office, que é o jeito que nós chamamos aqui o nosso escritório. Você vai ter que aplicar a educação financeira na sua vida, que é coisa que a gente já vai te ensinar também, compartilhar com os amigos e ensinar outras pessoas. Só isso. Fazendo isso aí, as pessoas vão começar a te perguntar: o que você está fazendo? O que esse negócio está falando? E aí vai gerando uma curiosidade e as pessoas vão atrás de você para você fechar os clientes. E como que vai ser na prática? Separei a parte em branco e a parte amarela. Primeira coisa, você vai lançar conteúdo e falar com as pessoas, onde nós temos todo o script de como você falar com essas pessoas, até para lançar conteúdo. A gente faz alguns treinamentos com os nossos educadores financeiros. Inclusive, sábado agora, a gente está de maneira presencial na cidade de São José dos Campos, fazendo treinamento com os educadores. Então, você vai lançar esse conteúdo, tudo certinho, do jeito que a gente ensina, capta os clientes, e a parte de venda mesmo, a gente tem um time comercial que vai fazer isso para você. Então, Edu, não sei vender. Não se preocupe, nós temos um time comercial. Então, olha que legal. Você tem, trabalhando junto com a gente, você tem a mercê, pessoas que vão te atender, vão te respaldar. Você tem um time comercial, você tem um time de desenvolvimento de estratégia, você tem um time de reunião e tem um time de acompanhamento. Tudo isso aqui, ó, sem pagar nada. Você vai ter tudo isso aqui de graça, onde essa equipe vai fazer. Que basicamente é a parte de montar a estratégia e fazer a reunião que nós chamamos de mesa de estratégia. Tudo isso aí a gente acaba fazendo. É como eu falei, o que gasta tempo, a gente faz. O restante, onde você pode colocar energia e ter ótimos resultados financeiros e trazer cada vez mais clientes, aí essa parte fica com você, mas a gente vai te treinar também para você conseguir. Até aqui tudo certo? Show? Só para eu saber, ó, todo mundo manda um certo aqui no chat, só para ver se está tudo certo. Manda, ó, certo? Ou então faz um joinha aí na imagem. Beleza? Ó, Letícia certo, Jackson certo, Vilma, a Ana, Rogé, José, Ana, Guilherme, Aleia. Show, maravilha. Vamos lá, então. Aí, pessoal, uma das coisas que a gente tem, e aqui deixando claro que eu não estou para vender franquia para ninguém, tá? Mesmo que você queira comprar, você não vai comprar, porque não está à venda. Mas só para você saber que existe. Dentro da empresa, nós temos a franquia Premium, e na franquia Premium, que você vai trabalhar junto com a gente, você adquire realmente ali a franquia do próprio desafio. E daí, nesse caso, o valor dessa franquia é de 35 mil à vista, ou 12 de 3.500. Lembrando que não vai comprar nada, tá? Nem estou vendendo, só para você saber que existe. Que dá, ficaria 12 de 3.500. E o royalties que pagaria em questão dessa franquia é R$ 1.000 por mês, depois de um ano, ou 8% do faturamento. Ou seja, adquiriu hoje, só vai começar a pagar royalties daqui um ano. E aí esse royalties vai ser 1.000 por mês, ou 8% do faturamento. E aí, basicamente, 9 clientes que você fechar, já paga o valor da compra da franquia. Então, assim, 9, só 9. Você conhece mais do que 9 pessoas que precisam melhorar a sua vida financeira, né? Então, só 9 já pagam essa franquia. E aí tem um contrato de 2 anos. Essa franquia é premium. Tem a outra franquia que basicamente é a mesma coisa, só que o valor é um pouco menor, que é a Gold. E ela é menor porque o royalties começa a ser antes. Vai ser depois de um ano e após 6 meses. Adquiriu 6 meses depois, já começa a pagar royalties. Nesse caso aqui, 7 clientes já paga e já fecha. Então, isso aqui já, a gente já faz um contrato de 2 anos. Aí tem a licença D6M. E nessa licença D6M é para você ter a licença e atuar na parte de educação financeira junto com a gente, onde o valor é 16 mil à vista ou 12.600. Onde o royalties que paga desse aqui é 40% do faturamento. Então, tudo que entrar, 40% acaba pagando para o time D6M, os outros 60% fica para você. Porém, como eu falei, né? No caso, a gente não está aqui para vender nem a licença, nem franquia, nem nada. É só para você saber que existe, que depois que crescer dentro da empresa, se você quiser adquirir para aumentar seus ganhos, você pode adquirir. Então, o que eu quero é você trabalhando junto com a gente como educador desse exemplo. Trabalhando como educador desse exemplo, você vai aprender desde o básico ali o que precisa ser feito para conseguir ter ótimos resultados trabalhando como educador financeiro. Começou a fazer sentido para você que está fazendo mais dinheiro, aí você sobe de nível, pega, adquire uma licença, adquire uma franquia. E por que que a gente faz isso? Porque não adianta nada você chegar e falar, Edu, quero comprar a franquia, que já aconteceu. Então, o moço pegou e falou, Edu, quero comprar a franquia. Eu falei, não vai comprar, mas eu vou pagar à vista, não vou vender. Por quê? Não adianta nada eu vender uma franquia para alguém, sendo que essa pessoa, talvez ela nem se identifique com a área. Então, o que a gente faz? Entra primeiro, entende como funciona o negócio. Ah, Edu, gostei, cara. Agora sim vou subir, vou pegar licença ou a franquia. Aí, tranquilo.
Agora, se não fizer sentido, tá tudo certo. Você veio, viu que realmente não era para você e depois tá tudo certo de cancelar. Porém, eu tenho certeza que você vai conseguir se identificar, vai estar junto com a gente e é uma oportunidade que você não vai encontrar em outro local. Até porque de tudo que você vai aprender, não é só na parte financeira. A gente ensina que a gente fala sobre várias skills. A parte de oratória, comunicação, vendas, persuasão, negócios, gestão. Tem muita coisa que a gente ensina. Então, você vai se desenvolver aqui dentro. Não é simplesmente só também a parte de educação financeira. São várias áreas que a gente acaba ensinando. E o bacana de trabalhar como educador financeiro, quanto que você ganha por cliente que você trouxer. Você vai receber, nesse caso, trabalhando como educador financeiro, R$ 800 por cliente. Fechou um cliente, R$ 800. Fechou dois clientes, 1.600. E assim por diante. Fechou 10 clientes, 8.000. 20 clientes, 16.000. E assim por diante. E aí essa comissão acaba entrando para você. Fechou o cliente, a gente faz esse pagamento. Então, só fazendo um resumo dessas comissões que a gente paga, para quem é educador que está entrando junto com a gente, R$ 800 por cliente. Edu, gostei e quero adquirir a licença, que daí é aquela que é a licença paga. Você vai receber 60% do valor, que seria 2.340 por cliente. E depois que cresceu, que é a franquia, é 100%. Você pega 3.900 por cliente, que é o valor final que a gente acaba pegando ali com as pessoas. Inclusive, até tem valores mais altos, dependendo do processo que a gente está fazendo. E aí, qual que é o passo a passo para você conseguir aí ter um resultado muito bom? É basicamente um mapa do tesouro. O primeiro passo que você vai ter que fazer é acesso à nossa plataforma mais um encontro de certificação do educador financeiro. Então, o que seria isso? Nós temos uma plataforma onde a gente ensina todo o passo a passo de como atuar nessa área, o que que tem que ser feito para você entender tudo sobre essa profissão. Então, a gente ensina tudo de ponta a ponta para você atuar no nosso time. Até porque, como você vai usar o nosso nome, a gente tem que te treinar. Então, assim, eu não vou falar que você é do meu time, sendo que eu não estou te treinando. Faz nem sentido. Então, daqui a pouco tá falando alguma besteira por aí e eu que sou responsável. Então, assim, a gente vai te treinar para você realmente se capacitar e ser um profissional dessa área. Beleza. Acessou a plataforma, viu tudo certinho, adquiriu o encontro também da certificação. Segundo passo, vai fazer o checklist do educador desse exemplo. O que seria um checklist? Basicamente, é um passo a passo para você gabaritar para ter bons resultados. Então, em questão da forma que você vai falar com as pessoas, como colocar lá a bio no seu Instagram, até os posts que faz, tem todo um checklist para você fazer, que é o checklist do educador. Esses dois passos você vai fazer apenas uma vez. Então, você vai entrar na plataforma, assiste toda a parte do encontro de certificação, entendeu como é que funciona, faz o checklist. Esse checklist, em um dia também você faz. Ou seja, em um dia você consegue fazer tudo, porque toda essa parte do encontro da certificação, do acesso à plataforma, a gente encurtou ao máximo para não ter a desculpa de não tenho tempo. Por quê? A questão da nossa plataforma já está direto ao ponto com tudo que você tem que aprender sobre educação financeira, para já no mesmo dia você já estar captando cliente, que é o que acontece com alguns educadores. Os educadores que iniciam com a gente, tem alguns que no mesmo dia já está trazendo cliente. Por quê? A gente vai direto ao ponto com o que você tem que aprender e depois eu já te dou o passo a passo de como falar com as pessoas. Já era. Se você quiser, no mesmo dia você já está fechando o cliente. Tudo vai depender de você. Então não tem essa desculpa. Nossa, precisa de muito tempo. Quanto tempo é da certificação? Em um dia você faz tudo. Então na plataforma vai ter em torno aí de 4 a 5 horas de conteúdo. Você pode assistir, pega um sábado de manhã, ou então vai assistindo uma hora por dia, no seu horário de almoço. Dá um jeito, eu sei que você consegue, isso aí não é desculpa. E depois já vai fazer o checklist. O checklist em uma hora você consegue fazer. Pronto, tá feito. Fez isso, do que vai acontecer agora? Agora nós vamos para o terceiro passo, que é captar os clientes. Nessa captação dos clientes, lembrando que tem todo o script, com todo o roteiro de como você tem que falar com as pessoas, tem o nosso time também que vai te assessorar, todos os outros educadores financeiros que a gente vai trocando figurinha, então deu certo com um, já pega, passa para o outro. A gente vai fazendo realmente ali um time para fazer dar certo. Você já vai estar direto com todo o conteúdo da nata, que é o que dá certo. Faz essa captação dos clientes e a gente acompanha os clientes. Então, a sua parte mesmo é o terceiro passo, é captar cliente. Então, a gente vai explicar exatamente o passo a passo, todo o script para você trazer. Trouxe, o nosso time vai cuidar, que seria a mesa de estratégia. Ou seja, você nem precisa se preocupar com o pós. Edu, mas eu quero participar das reuniões, quero ver como é que tá. Posso? Com certeza você pode, mas não precisa, porque com isso vai acabar utilizando seu tempo. Mas se quiser, tá tudo certo. Nós temos alguns educadores que, quando a gente vai fazer algumas reuniões com os clientes deles, eles participam também. Se quiser, vai vendo toda a estratégia. Então, no geral, o seu trabalho, se você quiser que seja mais escalável, você vai ficar focado nessa parte de trazer mais gente e ter um resultado melhor.
E aí eu sempre trago para as pessoas a questão da raiz das nossas decisões. O que acontece? O ser humano, ele é um ser racional com atitude emocional do ambiente. O que isso significa? Você só tem as suas atitudes por conta do ambiente que você está inserido hoje. Se você quer ter um resultado diferente na sua vida financeira, o que que você precisa fazer? Para você ter um resultado diferente na sua vida financeira, você vai ter que mudar suas atitudes. Só que você só consegue mudar a sua atitude se você estiver no ambiente certo. Ou seja, o ambiente faz você ter uma atitude diferente. Se você estiver num ambiente ruim, não vai dar certo. Você pode ter a força de vontade que for, você não vai sair do lugar. Então, vamos dar exemplo. Digamos que eu coloque uma roupa branquinha. Aí eu vou e começo a me rastejar no esgoto. Tem como sair do outro lado limpo? Não dá, porque o ambiente está sujo. Ô, Edu, mas e se eu mentalizar? Tá bom, vamos mentalizar. Eu ponho a roupa branca, mentalizo que eu vou chegar limpinho no final. Vou chegar limpo? Não. E se eu rezar? Não vou conseguir também. Qualquer coisa que você fizer no ambiente errado, vai dar errado. Agora, o que você tem que fazer? De forma racional, você tem que se colocar em ambientes novos. E ambientes que vão favorecer o seu crescimento. Se você estiver no ambiente limpo, você pode colocar uma roupinha branca limpinha e se rastejar, que você vai chegar limpo do outro lado. Aí sim você pode mentalizar, aí você pode rezar, você pode fazer o que você quiser. Você vai chegar onde você quer. Porém, de forma racional, tem que mudar o ambiente. Não adianta estar no ambiente errado. E por que eu falo isso? Porque a única forma de você crescer é andar com pessoas que querem crescer. Não sei hoje como são os seus amigos, mas arrisco a dizer que a maioria não quer nada com nada. Eu falo isso por mim, pelo menos eu, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu só tinha cabeça de bagre andando comigo. Várias pessoas que não me apoiavam, inclusive várias pessoas debocharam de mim, tiravam sarro, faziam de tudo para eu parar lá atrás. E hoje bate nas minhas costas. Ah, sabia que ia dar certo, sabia nada. Mas encheu o saco lá. Se eu tivesse dado orelha, eu ia estar parado lá atrás até hoje. Então, talvez hoje você esteja rodeado dessas pessoas. Como que você consegue melhorar a sua vida? Vindo para esse lado, ensinando e trabalhando com o nosso time. Então, o que que é bacana? Até mesmo, né, nós temos vários alunos do Desafio de 6 Meses que começam a trabalhar junto com a gente. E o que que é bacana disso? O seu resultado vai ser muito melhor. Porque você vai se dedicar mais, você vai aprender mais coisas, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, e com isso, a sua família vai se beneficiar. Ou seja, você vai estar vindo para o lado de pessoas que estão nessa pegada de crescimento, pessoas prósperas e pessoas ali que vão te apoiar. E com isso você consegue se blindar do mundão que está te atrapalhando. Porque muitas vezes você não avança na sua vida por conta das pessoas ao seu redor, do ambiente que você está. E aqui, junto com a gente tem esse ambiente que a gente cria justamente para você ter ótimos resultados. Até mesmo se precisar, a gente faz reuniões, troca ideia. Então, assim, tem todo um time, uma equipe mesmo para poder ajudar. E com isso, você pode também fazer novas amizades dentro do nosso time. Isso que é bacana, né? Hoje, o nosso time, o pessoal é bem unido, tem várias amizades fortes já que foram criadas, vários laços bacanas. E eu sei que você, estando junto com a gente aqui, vai ter um resultado cada vez melhor. Ou seja, a única forma de você mudar a sua vida é você se colocando num ambiente diferente. Então, aqui foi até uma das reuniões que a gente fez com alguns educadores, tudo. E eu uso essa frase, né? Que os resultados não melhoram quando o ambiente trava. Se você estiver no ambiente errado, você não consegue prosperar. Se você estiver no ambiente errado, você pode fazer o que for, você não vai sair do lugar. Agora, quando você está num ambiente próspero, com pessoas que querem crescer, você continua crescendo. Ou seja, é a sua missão se colocar em novos ambientes. E eu estou te dando esse ambiente para você participar e também estar dando junto comigo. Sem contar aquilo, vai ter direto o meu acesso, várias coisas que eu demorei anos para aprender. A gente já vai te passar tudo de bandeja. E o legal é que são mais de 20 educadores financeiros, até mostrando alguns, né? Nós temos o Guilherme, que começou a trabalhar junto comigo lá atrás. Ele que trabalhava numa casa de ferragem, saiu da casa de ferragem, começou a trabalhar junto comigo. Hoje é sócio, no caso é meu sócio em alguns negócios, e cresceu. Então, ou seja, dando entrevista na Band. Nós temos também, no caso que é a Andréia, dando entrevista na SBT, que também é uma aluna do desafio, que quando nos procurou, estava com alguns problemas financeiros. A gente conseguiu organizar toda a vida dela, acabou com dívida, está investindo pesado, está trazendo novas pessoas, está crescendo cada vez mais. Tem a Vilma também, que está aqui junto com a gente. Dá um oi para a gente aí, Vilma. Tá junto com a gente aqui, tá dando entrevista também no SBT. Direto ele tá dando palestras, tá voando, né? Mata a gente de orgulho. Nós temos também o Gilson. O Gilson, ele também, no caso, tava trabalhando, quando iniciou com a gente, trabalhando no CLT, começou a fazer bastante dinheiro, então tá tendo bons resultados. E com isso também, direto da entrevista, já deu, acho que umas 3 ou 4 entrevistas para SBT, para Band, para Vanguarda. Ou seja, a gente vai colocando também as pessoas. Porque como hoje nós temos muitos contatos, toda vez que surge a oportunidade, a gente vai colocando.
Isso faz com que você se desenvolva. Então, como eu disse, o meu objetivo é justamente fazer o quê? É te desenvolver também. Não é simplesmente, ó, vem aqui, traga cliente e acabou. Estando junto com a gente, você se desenvolve, porque a gente foca nessa parte de você melhorar sua oratória, sua comunicação, persuasão, vendas, liderança. Tudo que eu sei que mudou a minha vida, a gente passa para você. Porque assim, o que mudou a minha vida foi só aprender sobre educação financeira? Com certeza não. Vocês estão me assistindo. Concorda comigo que a minha oratória é boa? Minha comunicação é boa? Eu aprendi a fazer dessa forma. Para vocês terem noção, na época de faculdade, né, quando eu fui fazer o TCC, eu rezei com todas as minhas forças, ajoelhado, e pedi para Deus que quem apresentasse o TCC fosse a Jéssica, que era a moça da minha equipe, que mandava muito bem no palco. Aí ela veio dar uma show. Aí, graças a Deus, deu certo. Por quê? Quando falavam para eu ir na frente falar para alguém, eu tremia, suava, ficava com medo, gaguejava, esquecia as coisas. Hoje, qualquer brecha que tem, se der, eu pego o microfone, vou lá no palco, começo a falar e fecho o cliente ainda. Por quê? Porque eu aprendi. Eu sei como funciona a questão da parte da comunicação, vendas, e tudo isso a gente consegue passar para você também. Então, tudo isso aqui está incluso. Inclusive, né, nos próximos eventos que a gente vai fazer com os educadores financeiros, a gente vai abordar bastante sobre isso também, a parte de oratória, comunicação, como destravar a sua oratória. Então, tem muitas coisas bacanas. Ou seja, não é simplesmente só trazer cliente. Você vai realmente se desenvolver e estar junto com o nosso time. E por que que você deveria empreender com a gente no D6M Office? Primeiro, né, que é a maior organização de educadores financeiros do Vale do Paraíba, que a gente fica na cidade de São José dos Campos, porém, nós temos educadores de vários locais. Tem a plataforma Imersão com curso ensinando tudo o que você precisa, tem o conteúdo completo para postar em redes sociais, WhatsApp e tudo mais. Reuniões e alinhamentos semanais que a gente faz, tanto ao vivo, gravadas e presenciais. Tem o grupo de suporte 24 horas exclusivo com você. Então, a gente criou um grupo também com cada educador, que todas as dúvidas, qualquer coisa, pode mudar por lá. Se quiser, pode ligar para a gente faz reunião. Os contatos, quando mandam também para a gente falar com as pessoas para fazer o fechamento, é por lá, a gente já responde de forma rápida. Tem todo um time dando suporte para você. Ou seja, vai pegar na sua mão para você ter um resultado cada vez melhor. Eu tenho certeza que o resultado que você vai ter aplicando o que a gente está ensinando vai ser muito melhor do que o resultado que você tem hoje no seu trabalho, e sem contar que vai ser mais gratificante. Porque, conforme eu falei, nós trabalhamos com vidas, a gente ajuda as pessoas a terem uma vida cada vez melhor. E nós temos uma missão. Por quê? Nós queremos aí ter nós temos uma meta de atingir 9.000 famílias. Hoje nós estamos com 1.700. Então, concordo aí que tem um caminho grande pela frente. Porém, eu sozinho não consigo. Por isso que a gente está montando um time. Então, nós temos vários educadores financeiros que estão junto com a gente, educadores bons. E a nossa meta é o quê? É conseguir 150 educadores. Por quê? Com 150 educadores financeiros, é certeza que até 2026 a gente consegue bater essa meta aí. E nós vamos ajudar muita gente. E com 150 educadores financeiros, o que vai acontecer? Digamos que cada um feche 4 clientes no mês. Só 4. São 600 famílias por mês que a gente vai conseguir ajudar. E nesse caso, a gente consegue aí bater mais 7.200 famílias, depois colocar um S aí, né? 7.200 famílias por ano. Juntando com o que a gente já tem, então a gente vai conseguir bater em torno de 9.000. Então a gente está nessa busca, justamente para quê? Para trazer novas pessoas para trabalhar junto com a gente. Quem sabe que é um trabalho muito gratificante, é um trabalho legal, é um trabalho muito gostoso de se fazer. E sem contar, que, conforme eu disse, você não precisa largar o seu emprego, você consegue fazer nas horas vagas. Então dá para você testar esse novo modelo de negócio para você conseguir aí ter ótimos resultados e também ajudar essas outras famílias que nós estamos em busca para poder ajudar. Então, venha fazer parte desse movimento que a gente já está fazendo. Muitas pessoas estão sendo beneficiadas com isso, inclusive quem trabalha junto com a gente. Então, como eu disse, não é só o retorno financeiro, é todo o desenvolvimento que você vai ter. E é o que eu sempre falo. Para você sair de um salário de 3.000 para 30.000, é impossível você chegar lá sendo a mesma pessoa. Não dá. Você tem que se desenvolver. Isso é um desenvolvimento de virtudes. E o que seria isso? Como eu disse, oratória, comunicação, vendas, persuasão, liderança, finanças. Tem várias coisas que você vai aprender junto com a gente. E a gente está fazendo tudo isso com esse movimento. Ou seja, vai muito além da educação financeira. Tem muita coisa legal e com isso a gente vai ajudar várias pessoas a terem uma vida cada vez melhor. E qual que é o valor de investimento para iniciar? Basicamente, o que você precisa? Você precisa de ter a internet e celular. Todo mundo aqui tem, certo? Senão você nem estaria assistindo. Então, basicamente, esse é o investimento que você precisa. Porque, ó, pensa comigo. Se você for montar uma farmácia,
você tem que gastar uma grana violenta, certo? Vai ter que ter o ponto, vai ter que fazer reforma, vai ter que comprar os remédios, várias coisas. Se você quiser montar uma padaria, mesma coisa. Se você quiser montar um açougue, mesma coisa. Se você quiser vender roupa da 25 de março, mesma coisa. Você vai ter que ir lá buscar, vai ter que ir com dinheiro no bolso, comprar, trazer as roupas, gastar o dinheiro de gasolina aí de volta, pedágio e tudo mais. Ou seja, para tudo que você for fazer, você vai gastar dinheiro. Com essa área de educação financeira, com o modelo que a gente tem, você basicamente consegue fazer com o que você tem hoje. Edu, não tenho notebook, precisa? Se tiver, vai ajudar bastante. Mas se não tiver, tá tudo certo. Porque o importante é você conseguir fazer o que precisa ser feito utilizando a internet, que a gente vai te passar todo o script de como abordar as pessoas para ter um bom resultado. Ou seja, basicamente é um investimento zero ali que você tem. E até pensando em faculdade, né? Aqui o Edu se formando na faculdade. Então, assim, eu não sei para quem, todo mundo aqui já fez faculdade alguma coisa, porém, o investimento aí foi em torno de 60 mil. São 5 anos de faculdade, uma média mensal de R$ 1.000. Então, o que significa? Foram 5 anos pagando esse valor para, no final, um engenheiro, que no caso eu sou formado em engenharia civil, isso é da época me formei na faculdade como engenheiro, para estar recebendo em torno de 2.500 a 3.000. Entanto que tem vários engenheiros que não estão conseguindo entrar no mercado e estão indo para outras áreas. E hoje nós atendemos várias pessoas, na hora que a gente verifica, cara, você investiu uma nota na sua faculdade e nem teve retorno. Ou se está tendo é pouca coisa. Mas por quê? Porque o modelo de negócio mudou. Antigamente, todo mundo que se formasse em engenharia recebia um bom salário. Todo mundo que se formasse em direito recebia um bom salário. Hoje, não. A faculdade não te garante nada. A única coisa que garante é uma cela privilegiada se você for preso. Nada além disso. Então, o que vai acontecer? Você precisa entender que o mundo mudou. E hoje, uma das oportunidades que nós estamos tendo é essa área financeira, que assim como a engenharia lá em 1990 estava bombando e todo mundo que estava se formando estava conseguindo um bom resultado, é o que está acontecendo hoje com essa área financeira. Então é só você entrar que vai ter boas oportunidades e, claro, tem que trabalhar. Não estou prometendo nada que você não tem que fazer, não tem que trabalhar, é um negócio assim, tem que fazer nada? Não, vai ter que trabalhar. Só que aqui você trabalha e vai ser bem remunerado pelo seu desempenho, pelo trabalho que você está fazendo. E aí tudo vai depender de você. Mas eu tenho certeza que se você colocar a mesma energia que você está colocando hoje no seu trabalho, nisso, você vai fazer muito mais dinheiro do que você está fazendo hoje. Até porque, como eu disse, é algo que realmente vale a pena e mexe ali com o propósito das pessoas. Além disso, trabalhando junto com a gente, como eu disse, nós vamos te treinar, desenvolver, porque você vai usar o nosso nome. Então, você vai poder falar para as pessoas, ó, é o seguinte, eu trabalho um conglomerado onde nós já atendemos de mais de 1.700 famílias de 18 países. Então, é muito mais fácil você fechar cliente falando isso do que falar, olha, estou começando. O tô começando muitas vezes te quebra. Então, é melhor você falar que faz parte disso, tem toda uma equipe, tem resultados. O que mais a gente tem é prova social. Então, são pessoas aí que melhoraram de vida, tem vários vídeos, vários depoimentos, textos, tem várias coisas. Então, a gente sabe que isso gera um resultado diferente, mas gera um resultado muito melhor do que se você começar sozinho. Então, até mesmo alguns treinamentos que a gente vai dar para você, que são alguns cursos de graça, seria, tem a parte do Educador 10.000, te ensinando aí todo o passo a passo do educador, para trabalhar como educador financeiro, o passo a passo de tudo mesmo. Tem a questão do curso de oratória e comunicação da minha digníssima Mari Maldos, inclusive me treina o tempo inteiro. Direto ela vem dar um puxão de orelha para eu melhorar cada vez mais, porque não é que eu estou apresentando bem que significa que está perfeito, estou longe disso, mas é bacana você aprender e já vai ter acesso também a essa plataforma, que tem aulas lá de comunicação, oratória, várias coisas para você melhorar ainda mais. E também a parte da estrutura do desafio de 6 meses, questão de todo o conteúdo, a parte de investimentos que a gente vai te ensinar. Ou seja, é muita coisa que você vai ter acesso simplesmente entrando com a gente. Então, assim, como eu falei, são mais de 10 milhões em cursos que a gente dá para você, tem todo o treinamento, suporte, equipe. Você não vai conseguir montar um time do jeito que a gente tem se você fosse começar do zero, porque é caro para montar um time desse, onde faz toda essa parte do comercial, o desenvolvimento de estratégia, reunião, acompanhamento. Então, se você fosse fazer isso do zero, o custo já é lá em cima. Porém, basicamente não tem porque a gente está querendo você junto com a gente. O único custo que você tem é um custo irrisório para você tirar uma certificação, que seria basicamente a certificação de educador financeiro. Porque você, como você vai usar o nosso nome, é importante você aprender como funciona, tem que saber o que tem que ser feito. E como eu disse, nessa certificação, em um dia você consegue entender tudo e já começar a trabalhar dessa forma para trazer clientes.
Então, o valor dessa certificação é de apenas 12,86 no cartão de crédito ou 860 no Pix. Basicamente, um cliente já paga. Um. Só que a gente está aqui para você fechar um cliente? Não, se fosse para fechar um cliente, eu nem ia querer papo com você. É para fechar vários mesmo. E é o que eu falo para todo mundo. Se você deixar que R$ 86 te trave para você dar esse passo importante, eu não quero você junto comigo. E outra, eu tenho pena de uma pessoa que pensa dessa forma. Porque como que você vai crescer na sua vida sem investir em nada em você? E esse valor de 86, se abrir a fatura do seu cartão, eu tenho certeza que você gastou muito mais com coisa que nem teve retorno. Para comprar outras coisas, às vezes você gasta. Para investir em você, em coisa que realmente vai gerar resultado, muitas vezes você deixa de lado. E é aquele negócio, me mostra onde você está colocando seu dinheiro que eu consigo entender onde está seu resultado. Muitas pessoas não investem em si, e aí com isso não avança. Então, é aquele negócio, esse valor é um valor irrisório, dá para parcelar no cartão em 12,86, se quiser pagar à vista com desconto ficou 860, mas o legal é que assim, um cliente paga. E para vocês terem noção, a maioria dos nossos educadores, na mesma semana já fecha mais de um cliente. Começou a rodar, já começa a fechar cliente. Por quê? A gente já passa tudo. Em um dia você consegue acessar a plataforma, estruturar certinho o que tem que estruturar, no outro dia, se você quiser, você já está conseguindo captar cliente, que é o que acontece com alguns educadores. E com isso, o próprio cliente já paga essa certificação. Só que com isso vai fechando cada vez mais. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que precisam de educação financeira? Várias, certo? Quantas pessoas você conhece que estão endividadas? Quantas pessoas você conhece que estão ansiosas ou estão descontroladas nessa parte financeira? A vida está um caos. Várias. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir fechar vários clientes, até mesmo porque a gente vai passar todo o script do que você precisa fazer para acessar essas pessoas e fazer com que elas tenham vontade de trabalhar, ou melhor, de ser atendidas por você. E aí, qual que é a conclusão que nós temos aqui? Basicamente é o quê? Você não precisa ter experiência, porque nós vamos te treinar e ensinar tudo e desenvolver. Você vai ensinar todo o passo a passo do que você precisa. Não precisa ser um super vendedor, porque a parte de vendas, nosso time comercial vai tomar conta. A gente já sabe que algumas pessoas não têm muita aptidão para venda e está tudo certo. O importante é você rodar o protocolo que a gente fala de trazer os clientes. A parte comercial a gente vai cuidar, o atendimento, tudo certinho. Não precisa ser um super vendedor, que o nosso sistema já faz isso. Não precisa sair do seu emprego atual, que isso aqui é importante. Você consegue fazer tranquilamente nas suas horas vagas. Não precisa ser rico nem fazer investimento enorme. É só esse valor irrisório de 86 por mês aí para fazer a certificação. Saber que não é fácil, mas é super simples. Você vai rodar todo o nosso protocolo para captar clientes. Não precisa de muito tempo, porque você vai conseguir utilizar os momentos vagos do seu trabalho. E depois, claro, se você sair do seu emprego, então se você hoje está sem emprego e conseguir ter mais tempo para isso, melhor ainda. Porque é aquele negócio, quanto mais tempo dedicado em algo, melhor a gente fica. É igual em questão, por exemplo, de jogar futebol. Se eu treinar bastante, eu vou jogar melhor. E assim por diante. Não, no caso, ninguém trabalha sozinho, nós estamos com você, que a gente vai ajudar no passo a passo de tudo que você precisa fazer. E aí tem a frase que eu uso bastante, que é essa, né? Que a mudança que você quer está na sua decisão e não na sua condição. Se você ficar esperando a condição perfeita para fazer alguma coisa, você nunca vai sair do lugar. Ah, Edu, estou esperando uma condição melhor, tanto financeira, ou então estou precisando, esperando a condição melhor para ter mais tempo, porque agora estou passando meio que um momento turbulento. Nunca vai passar. Me fala, hoje você está na correria, certo? Há 6 meses você não estava na correria? Tava. Há um ano você não estava na correria? Você sempre vai estar na correria, você sempre vai falar que não tem tempo, sempre vai falar que o recurso financeiro às vezes está atrapalhando, que estou resolvendo algumas coisas agora. Se você não der prioridade em você, ninguém vai dar. Então é a sua decisão que faz você crescer. Pensa nos momentos que você cresceu na sua vida. Foi através da condição perfeita ou você decidiu? É porque você decidiu. Então, esse é o momento de decisão, é você decidir entrar para o nosso time também. Então, eu quero você junto com a gente, trabalhando aí como educador financeiro, aprendendo tudo que tem que ser feito. A gente vai te treinar, desenvolver, ensinando todo o passo a passo do que precisa ser feito. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado cada vez melhor. Mas aí eu quero saber de você, né? No caso, ó, você vai decidir continuar como está hoje ou vai decidir mudar a rota de sua vida agora? Eu tenho certeza que se você mudar a rota de sua vida agora, junto com a gente, você vai ter um resultado muito bom. E eu quero você junto no nosso time. Porque tem muitas pessoas hoje que precisam de educação financeira, só que não tem pessoas para poder ensinar. Ô, Edu, mas por que que você quer trazer mais pessoas? Não é mais concorrente para você? Não tem essa de concorrência, porque as pessoas que você atinge, eu não vou atingir. Tem vários clientes dos educadores financeiros que as pessoas nem sabem que eu sou.
significa que se não fossem elas, essas outras pessoas vão melhorar de vida. Então, não é porque outras pessoas ou você está entrando no nosso time que significa que vai me atrapalhar. Nada disso. A gente consegue crescer junto, a gente consegue se desenvolver. E outra, eu tenho esse negócio de querer ajudar as pessoas, porque assim como eu melhorei minha vida, eu quero que as pessoas melhorem. Eu sei como é estar com a vida financeira ruim e sei como é estar com a vida financeira maravilhosa. E pode ter certeza, a vida financeira maravilhosa é muito melhor. Ter dinheiro no bolso é muito melhor. Realizar os sonhos é muito melhor. Então, eu sei como que é. E por isso que eu quero trazer tantas pessoas que a gente atende para cá e também você, que é educador financeiro, vir para esse lado. E justamente ter resultados bons, assim como eu tenho. Então, o que eu quero que você faça, que você aí que está com vontade de trabalhar junto com a gente. Eu acabei de mandar uma mensagem no grupo do representantes da C6M, mandei, ó, aqui, vai lá, manda o número 07 para mim, que daí eu vou te passar as informações certinho, né, para você entrar no nosso time. Lembrando que esse número é 889-37442, que daí eu até mandei mensagem agora no grupo representantes. Vai no meu privado, tá? Manda o número 07, que daí eu já vou te passar os dados, tanto para você fazer a questão do próprio pagamento da certificação e entrar junto com a gente. E como eu disse, aqui no passo a passo a gente vai te ensinar tudo. O que você tem que fazer, como abordar as pessoas, como conversar com os clientes, como esse desenvolvimento na sua vida vai te dar um resultado cada vez melhor. E como eu disse, né, nós temos vários educadores financeiros, eu tenho certeza que você vai conseguir ter um resultado melhor. Então, manda aí, ó, 07 para já entrar no nosso time, que eu já vou passar tudo certinho para você. E o legal, né? A sua parte, só para deixar claro, o seu trabalho vai ser lançar conteúdo, nós vamos te ensinar como lançar esse conteúdo, e rodar o script que a gente já tem pronto, para poder trazer algumas pessoas. Esse você vai trazer para esses novos clientes, e aí o nosso comercial vai conversar com essas pessoas para fazer a venda. Você não precisa ficar se preocupando em questão da própria venda, como é que vai ser, porque o nosso comercial faz isso. O comercial vai cuidar da venda, então a equipe de estratégia vai desenvolver a estratégia, a equipe de apresentação vai fazer a reunião e a equipe de acompanhamento vai fazer todo o acompanhamento com os clientes. Então você pode ter um resultado aí cada vez melhor, desde que você dê esse primeiro passo. Então vai no meu WhatsApp, no meu WhatsApp privado mesmo, pode mandar o número 07 lá, que depois eu já passo todas essas informações e você já entra para o nosso time. E lembrando, que tem várias pessoas aqui, que inclusive já são nossos alunos. Então, você que é aluno, você sabe muito bem como que é o processo, o carinho que a gente tem por cada cliente, o apoio que a gente dá, ou qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente. E com isso, o legal é que além de você estar aplicando isso na sua vida, e daí você vai ter um resultado muito melhor, você vai estar ajudando outras pessoas a terem um resultado cada vez melhor. Então, tem o pessoal aqui já mandando 07. Daqui a pouco eu respondo vocês, tá? Mas pode mandando aí 07 no meu privado. E terminando a nossa reunião aqui, eu já passo as informações para vocês. Aí, em questão de dúvidas, pessoal, eu vou botar aqui. O, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, pode falar. Deixa eu só verificar aqui. E daí o próprio microfone aí de vocês, vocês podem ativar para fazer alguma pergunta. Mas vai mandando aí, ó, o número 07, ó, as pessoas já estão mandando. Aí terminando aqui, eu já mando aí o link para vocês acessarem, para adquirirem a licença. E aí depois é todo o passo a passo de como entrar no nosso time. Beleza? Fala, Jackson. Ô, Vilela, deixa eu te fazer uma pergunta. Opa, No caso, assim, se eu não quiser usar o meu perfil do Instagram atual, e eu quiser, tipo, criar um novo, mesmo que eu tenha uma estratégia para conseguir mais seguidores aí, eu consigo ter algum resultado, assim, você acha que num período, assim, de 1 mês a 2 meses aí? consegue, que daí tem alguns educadores que fazem dessa forma, que tem um perfil já, o pessoal que está usando hoje, aí cria um novo. Nesse novo, o que que a gente faz? A gente vai no perfil antigo que você tem, que é o que já tem a galera, e só avisa, pessoal, eu estou lançando conteúdo de educação financeira nesse outro Instagram. Quem tiver interesse em aprender, vem para cá. Aí o pessoal começa a seguir. Então, logo de cara, você já Uhum. sabe quem são as pessoas que têm interesse nessa área. A gente já começa a conversar com essas pessoas. E aí tem outras estratégias também que a gente já aborda. Então, nesse ponto, você pode criar outro perfil, ou então até mesmo, eu quero criar um perfil tanto profissional e um outro perfil, meio que assim, só de lançar conteúdo sem dar as caras. Posso fazer também? Pode. Então, a gente vai trabalhando da forma que for melhor para cada educador. Beleza, obrigado. Então, até o Gilson Costa mandou aqui no chat, né, que ele é educador junto com a gente, ele falou, ó, criei outro perfil, que é o que ele fez.
A Andrea também, que também no caso, inclusive, né, tanto o Gilson quanto a Andrea foram alunos do desafio e se tornaram educadores. Estão fechando aí vários clientes. Então, ó, também criou outro perfil. Então tá, é isso mesmo. Tô, ó, a Letícia falou, ó, tem muita vergonha de falar em público. Ô, Letícia, fica tranquila que a vergonha de falar em público, muitas vezes, é só em questão da nossa falta de preparo de falar em público. Então, isso a gente acaba perdendo. Então, até o André até acabou de mandar aqui, ó, que perde. Inclusive, né, a André tinha esse medo, né, André? Hoje está lançando bastante conteúdo, falando com o pessoal. Então, no geral, o medo de falar em público não é medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Só que em toda essa parte a gente faz um treinamento com você também. A forma de abordar as pessoas, a parte de oratória, comunicação. E com isso você acaba tendo mais confiança. E outra, isso vai ser melhor para você e para sua vida. Porque depois que você aprende a se comunicar, o resultado da sua vida é totalmente outro. Isso para qualquer coisa. Então pode ver que tem muitas pessoas que são muito inteligentes. Só que essa pessoa que é inteligente, se ela não se comunica bem, ela perde uma pessoa que não é tão inteligente, mas que se comunica. Então significa que a comunicação, ela é necessária e obrigatória para todo mundo que quer crescer. E estando junto com a gente, você vai aprender sobre isso também. E aquilo, não vai servir só para você trabalhar com a gente, só que vai servir para a sua vida toda, porque você vai aprender essa parte da comunicação. Ó, ó que legal. O Gilson Costa, que é um dos educadores, também mandou. Ó, Letícia, ó, não se preocupe com isso, você vai se sentir orgulhosa. Porque com certeza você vai se surpreender com a maneira que você vai se comunicar. E tudo isso aí a gente vai trabalhando. Como a gente disse, como vocês vão participar do nosso time, a gente não é assim, se vira. Ele vai usar o nosso nome. A gente vai treinar vocês para ter um resultado bom também e usar o nosso nome para isso. Show? A Leia perguntou, quanto tempo de treinamento? O treinamento, assim que você acessa, ele vai ter em torno de 3 a 4 horas de treinamento, onde você consegue já assistir para entender como funciona toda a parte do trabalho de educador financeiro. E na sequência, já tem um passo a passo para você executar, que esse passo a passo você consegue executar em menos de uma hora. Fez isso, você já consegue ir atrás de clientes. Então, nós temos alguns educadores que no mesmo dia que inicia, já está trazendo cliente. Porque a gente mostra o como entrar em contato com as pessoas, a maneira de falar, como gerar esse interesse em quem está precisando de educação financeira, e com isso já consegue ter um resultado bacana. Aí a Vilma também, que é a nossa educadora financeira, ela mandou que o curso de oratória da Mari, que está dentro da plataforma que a gente vai disponibilizar para você, é excelente. Então, realmente, ensina muita coisa. Eu mesmo, eu sempre aprendo muito com a Mari. Inclusive, hoje ela estava dando um treinamento para um time comercial. Não sei se vocês conhecem o Francisco da Prótese Capilar, tem a referência mundial da parte de prótese capilar. Ela está dando treinamento lá para o time dele. Hoje são, acho que 2 milhões de seguidores, uma coisa assim, ela que treina o pessoal. E com isso vocês vão ter acesso também a todo esse conteúdo que ela está ensinando para você ter um resultado melhor. Beleza? Em questão dos encontros, né? Então, assim, toda semana a gente faz encontros com as pessoas, com os nossos educadores. Então, são encontros semanais. E esses encontros que a gente faz, os semanais, eles são online, igual a gente está fazendo aqui, só que com os educadores. E também, uma vez por mês, a gente acaba se encontrando de maneira presencial. E aí, esse encontro presencial na cidade de São José dos Campos, fica 1 hora de São Paulo, mais ou menos. Mas, Edu, não posso fazer presencial, não tem problema. A gente conversa certinho, depois a gente pode gravar para você assistir, ou fazer através de videochamada, enquanto o pessoal tá lá presencial, a gente põe a câmera no fundo, você assiste. Isso aí é o de menos. Então você já consegue ter um resultado bacana. Beleza? Olha, a Vilma mandou aí, ó, entrando pro time, você só melhora. Bora para cima da análise Oceano Azul. Pode ver ó, que tem vários educadores financeiros aí que estão junto com a gente, o pessoal está tendo um resultado bacana. E como eu falei, né, não é somente em questão da parte educacional financeira, mas sim em todo o contexto. Porque a gente aqui é um time, né? O pessoal, todo mundo se ajuda, a gente realmente cria laços ali, vai desenvolvendo em várias áreas, não somente nessa área financeira, toda a questão. E claro que vai ter acesso direto a mim, acesso direto ao meu sócio Guilherme Bittencourt, e todos os outros educadores financeiros. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá aqui. Show, Fabiano, José. José também tá voando, né, José? Não é nosso educador ainda, mas tá bem pra caramba já. É. Desafio do resultado. Show, parabéns aí pelo empenho. Show, Eu maravilha. sou um pouquinho suspeito para falar, mas queria falar, dar uma meia dúzia de palavras aqui. Rapidinho, está dando eco aí, né? Boa, agora acho que vai.
Primeiro de tudo, né? Boa noite a todos, né? Como o Edu já falou um pouquinho sobre mim aí, Guilherme Bittencourt, hoje sou sócio dele, posso falar que sou sócio dele em alguns trabalhos aí. Mas, além de tudo, né, voltando no meu início em si, com relação ao desafio, com relação à vida financeira em si, também antes não tinha esse preparo, não vim de uma família que teve esse preparo, né, não tive essa educação na escola. Então, como todo bom e velho brasileiro, na média da população, era fazer o que o instinto mandava, né, digamos assim. Fazer o que aprendi em casa, que infelizmente era não ter educação financeira, né? Fazer o que achava melhor, me metendo cada vez mais em mais crédito, em mais dívida, né? E com isso tive uma vida passada ali não muito saudável. Aí, a partir do momento que acabei conhecendo o Edu, vindo da família que eu vi e depois de ter conhecimento, analisando friamente o que aconteceu no passado, vendo que não teria sido necessário passar por tudo aquilo, mas enfim, vi que podia ter sido diferente na minha família, assim como eu decidi fazer diferente com a minha família de hoje, né? Então, que hoje são os meus parentes lá com que eu vivi, né, com os meus pais quando era criança. Então, a partir disso, tipo, foi uma das melhores decisões aí que eu tomei na minha vida. Porque vi que poderia ter sido diferente na vida deles e peguei essa missão para a minha vida, para eu não só transformar a minha vida, mas também ajudar cada vez mais pessoas. Tem uma frase que a gente usa dentro do time aqui, que eu repito bastante, é que a educação financeira para a gente vai muito além do que dígitos na conta. Isso é um dos resultados, né, um dos sintomas ali que a gente acaba sentindo, né, mas vai sobre a gente transformar realmente a vida de pessoas, a vida de famílias que a gente ajuda a transformar, né, a partir da educação financeira. E querendo ou não, o financeiro está ligado com o lado psicológico, o psicológico está ligado com o lado financeiro. Um interfere diretamente no outro. Então, só para dar um leve testemunho, né, tive uma diferença absurda na minha vida, graças a Deus, e graças à educação financeira, graças à oportunidade que o Edu deu no meio desse caminho aí, e foi uma das melhores decisões que eu acabei tomando na minha vida, né? Hoje minha vida é outra, e com certeza, como trabalho, tenho para mim que é minha missão de vida, tá? Então, só para trazer que é muito prazeroso, extremamente gratificante, e com certeza, com o passar do tempo, a gente acaba colhendo excelentes frutos aí em todos os sentidos. Falei do como que eu falava quando eu cheguei, quando eu Então, cheguei pro time. ó, vendo o Guilherme falando aí, fala, pô, o Guilherme manda bem pra caramba. Realmente, tá mandando agora. Mas no começo gaguejava, travava, era prolixo, não falava direito. Falava, vai que vamos, fala. Então, tudo isso aí a gente acaba desenvolvendo. É o que eu falei, é o ambiente. Quando a gente está num ambiente de pessoas que estão se comunicando bem, automaticamente você se comunica, que é o que eu falo, é subir a régua. Quando você sobe a régua das amizades, das pessoas ao seu redor, você não tem outra opção do que subir a sua. E aí você começa a subir, buscar conhecimento, se envolver com pessoas melhores, ambientes melhores, para conseguir também continuar nesses ambientes. E é isso que a gente quer, subir todos vocês junto com a gente para ter um resultado cada vez melhor, igual o Guilherme teve e tem até hoje. Mais alguma pergunta? Beleza? Fazer qualquer coisa, pessoal, vocês têm o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem também. Terminando aqui, algumas pessoas já mandaram o 07.